tocaram um no outro. Só tem um pedaço de queijo, um pedaço de carne, e tocaram um no outro quando estava frio. Por dentro da geladeira, né? Geladeira, então, tocaram mesmo, não na embalagem. Tocaram a carne na... Ambos estão sem embalagem. Embalagem, tocaram um no outro. Mutarim, eles são permitidos, que afinal de contas eles não estão quentes. Mas precisa lavar o lugar aonde eles tocaram, precisa lavar. Agora ele fala você pode envolver um queijo e um pedaço de carne frio no mesmo guardanapo, separados um do outro, e nós não suspeitamos que vão tocar um no outro. Nesse caso, quando a gente troca para a gente lavar, precisa tirar uma clipar? Não, só lavar. Na verdade, basta lavar o lugar. Então, por isso, no último caso, então por isso a pessoa pode colocar, envolver os dois no mesmo guardanapo, contanto que não toca um no outro, porque se mesmo que tocar, não é tão problema assim, que na verdade basta lavar o lugar. Então por isso nós não suspeitamos que eles vão tocar um no outro. Ele fala aqui no Shach, Katan Aleph, que צריך להדיין פסל הבא, וכתב הבא דווקא כשאחד מהם לך. Somente quando você precisa lavar, um dos dois, ou a carne ou o leite, eles estão úmidos. Mas os dois são totalmente secos. Um queijo totalmente seco, uma carne totalmente seco. Então não precisa, mesmo que os dois tocaram um no outro, não precisa lavar. Porque um não passa para o outro o gosto e nem a sujeira, porque eles estão secos. Isso tudo se eles também não estão salgados. Agora é o seguinte. Ele escreve aqui no Teshuvah. Ele escreve aqui que se uma dos dois, ou a carne ou o queijo, são picantes, mesmo que ele está totalmente seco, é proibido tocar, se tocou no outro, precisa ser lavado. Porque quando está seco, quando está picante, é considerado como se tivesse úmido. Depois ele falou que tem certas coisas que não adianta apenas lavar. Às vezes tem uma gordura, carne gordurosa, tocou no queijo, não basta apenas lavar. Precisa esfregar, lavar e esfregar bem. Se é um leite que tocou na carne, basta lavar, que vai embora. Mas se é uma coisa gordurosa que tocou no outro, então não basta lavar, precisa também esfregar, para que tira bem a proibição. Assim ele escreve aqui o Pitzchei Teshuvah. Também ele fala que quando a pessoa corta com uma faca de carne, leite ou ao contrário, o lugar onde foi cortado não basta lavar, também tem que esfregar, porque tem na faca tem um pouquinho da gordura do alimento, então precisa, realmente não basta lavar. Mesmo frio, né? Mesmo frio, precisa também esfregar. Vamos ver no Alachabet. No Alachabet ele fala para nós o seguinte: Kol midei de bayadacha, tudo que precisa lavar, toda coisa que precisa lavar, realmente toda coisa que é considerado, que nós falamos, por exemplo, carne fria, que tocou no leite frio, nós usamos que precisa lavar. Tudo que precisa lavar, que é gon, qual midei de bayadacha, No casamento, não sempre dizem parabéns. Obrigado. Qual midei de bayadacha, Começamos agora. Qual midei de bayadacha, tudo que precisa ser lavado. Kegon, por exemplo, lehaniach basar, heter tzonem e karash el isur tzonem. Asur lechatchila, nós temos um prato de não kasher, você coloca nele uma carne fria. Então você, essa carne fria, não basta, você não pode comer depois, tem que lavar ela, que foi colocado então. Então já que precisa lavar no final, então você não pode colocar pensando que depois eu vou lavar.
Porque Dilma Achil Belo Adachá, que talvez a pessoa vai chegar a comer sem lavar. Davka bem bushal, somente se aquilo é uma carne cozida. E aí você coloca no prato 3, ou um salame cozido, uma coisa, um queijo pronto para comer. Não pode porque você precisa lavar. Você pode ser que você vai esquecer e vai comer sem lavar. Porque é de lavur chabedachá. Uma coisa que está cozida, você não vai lavar. Senão você vai comer um salame, você não vai lavar um salame antes de comer. Porque vai ficar ruim, vai ficar aguado. A mídia de urchebeadachá, mas uma coisa que você costuma lavar, o kegon basar chai, por exemplo, carne crua, você pode a princípio colocar no prato 3 frio, porque com certeza você não vai comer uma carne crua sem lavar antes. Tem que lavar ela, então já que você tem que lavar ela, então não tem essa dúvida. Vamos ver o que fala aqui o Taz. Aqui o Taz nesse ponto final, ele fala Kol min le'ba'adachá. Ele fala que no turno ele escreve Shma Mina, quem te aprende que Kol Mina, tudo que precisa ser lavado, não pode ser a princípio, porque você vai chegar a esquecer. Então aqui o Taz ele pergunta o que ele escreve no turno Shma Mina. É isso que ele está nos ensinando, que não pode tocar no outro, que você precisa lavar. Então ele vem nos dizer, a gente ia pensar que dá ficar passado somente carne com leite não pode tocar no outro, você vai chegar a esquecer. Mas nos utensílios dele que não está tocando a própria leite, que você precisa tomar cuidado. Mas ele vem nos ensinar de comida de badacham, toda coisa que precisa ser lavado, filo bicli mesmo no utensílio, e você aprende isso aqui. Isso Be'alif lá a gente aprende isso aqui no Kamarabai, Nehili Kripalo Bai, Adacham Mio Bai. Ele pergunta a Gemara, será que eu posso cortar um queijo com uma faca de carne? Então o Abai falou, olha, tá certo que não precisa tirar um pedaço, mas lavar precisa, então por isso não pode. Ele porque você vê que tudo que precisa lavar, ele não queria liberar a princípio. Então tanto faz, não pode deixar o queijo tocar na carne. Tanto faz, pode colocar queijo no prato de carne ou carne no prato de queijo, porque de qualquer jeito vai precisar lavar. Ele pergunta aqui o Taz, aqui ele fala o seguinte, o Beit Yosef ele fala que tudo que no último caso, se você não consertar, ficou kasher assim mesmo, então nós não suspeitamos que você vai deixar de consertar. Porque com certeza, na verdade, mesmo que você não consertar, a coisa vai funcionar. Então aqui também no nosso caso, se você não lavou, está kasher de qualquer jeito, a princípio precisa lavar. Então qual é a nossa suspeita que talvez ele não vai lavar? A suspeita que talvez ele não vai lavar, isso aqui faz que aquilo não deixa de ser kasher. Então por que é proibido colocar a carne em cima do prato com a suspeita que tu não vai lavar? Mesmo que não lavar, em último caso também está kasher. E ele explica para nós, todo lugar que é Isur Barur Lefaneinu, que não existe uma proibição clara na nossa frente, ela sabe que aqui é apenas uma dúvida de proibição, se tem aqui uma proibição, e depois você precisa averiguar. Sobre isso nós falamos, já que Bedieved é permitido, então aqui a gente pode se basear a princípio sobre o que vai ser feito depois. Mas aqui que a proibição está clara, tem aqui um prato que é treifa na nossa frente, você colocou uma carne no prato treifa, lógico que vai precisar lavar. Então mesmo que se você não lavou, está tudo bem, mas a princípio você não pode fazer algo que vai te fazer uma proibição clara, certo? Mesmo que depois você lavar vai dar tudo certo, mas você não pode fazer de uma forma com essa proibição, né? Você tem que fazer de uma forma que isso realmente não vai causar uma proibição, que não vai causar isso para fazer, para precisar lavar depois. Ele fala que a Sura Hatchila é proibido fazer a princípio uma coisa que futuramente vai ter que lavar. Aqui ele traz do Lechal, Pera Kolabassar, o Lefizé. Aqui é uma coisa muito importante. Esse katana aqui, do Taz. Lefizé, Loyafé o Sima al Dachim. Ele falou que não é correto que fazem essas pessoas que vão viajar. Shochlim Hering, Meluchim, Akliakutim. Eles param numa estalagem no meio do caminho. Eles comem herring nos pratos dos goim. Certo? Você colocou em cima do prato, precisa lavar o herring.
Quer dizer, aqui ele fala que o problema não é o herring. O herring está tudo bem. O prato. O prato. Quer dizer, quem tiver, se a pessoa vai numa loja um goi, compra herring salgado, não tem problema. O problema é colocar no prato dele. כל שלא יפל שים אותם קונים מיני קישואים מלוכים שקונים ובקיש ימי מלח שאוכלים בקרה שלהם שהיה אפילו קישואים צריכים הדחה אם נוספו בקרה שלהם ואם כן המי מלח להב שהיה בהדחה נעשה כולם. Fala a mesma coisa, picles. A pessoa compra pepino azedo em picles e você coloca no prato dos goiás. Então não pode, porque teria que lavar. O pepino dá para lavar, mas mesmo assim a pessoa não pode fazer a princípio, mas a água não tem como lavar. Então fica sendo proibido a água. תורת כחל פרופט, תורת חטאת כליותה כתב בשעת הדחה קודם שעצם את זה בבית עבודי כוכבים כדי אבידה. Mas ele falou, תורת חטאת כורמה, ele falou, se ele está hospedado na casa de um goi, então não tem problema. Porque é como se ele não tem, já que não tem outro jeito. Aqui surgiu a famosa frase intervegs, quando a pessoa está no caminho, até gente que permite tudo quando está no caminho. Né? Come três, intervegs, estou no caminho, não é isso que ele fala. Mesmo quando você está no caminho, você tem que tomar cuidado. Então o que você vai fazer? Então aqui, ele explica aqui. Esse aqui é o prefeito Chubá, se não me engano. Eu tenho uns copinhos de arma. Então ele explica aqui o Ber Heitef, o Sefkat Beis. Ele fala que o problema é você colocar no prato do goi. Mas se já está colocado, não tem problema. Porque nós falamos que o não precisa. Mas ele falou que já que tem que limpar, então antes que o goi usar o prato deles, tem que lavar bem o prato do goi, aí não tem mais problema. Independente com a natureza do prato. Assim não tem problema. Você pode colocar o herring, pode colocar o pepino azedo, pode colocar. Então aqui nós vemos que um herring aqui na rua poderia comer. A gente não tem suspeita que talvez ele salvou esse peixe com peixe não kasher. Por quê? Porque ele vai explicar isso lá atrás no fio, que mesmo que se ele salgasse com peixe não kasher, seria uma proibição só de ordem rabínica, de Rabaná, pela dúvida, se fez de Rabaná, a gente libera o herring. Também o pepino azedo, está se tratando que eles colocavam em sal, mas não em vinagre. Vinagre teria problema. Então teria realmente, se só são pepino com água e sal, não teria problema, que seria uma conserva que vende com água e sal. Normalmente não tem problema. O problema seria colocar no prato do goi, que ele vai colocar no prato do goi, se vai deixar o prato, a comida própria, ele não tem como lavar aquilo depois. Ok, vamos ver vamos ver o que fala o Shach no Sifkot Beis, Ani Abassar. Da mesma forma que você não pode colocar carne kasher no prato treif, o Adin Ani Achesutzonem, Shel Heter, você não pode colocar uma carne treif no prato kasher. Sheina Koladia, um prato que você não costuma lavar. Então, a sua lechatchila, me'etam, pelo mesmo motivo, é proibido. Mas Katuv Arashba, Betorat Habayit Aroch, Dav Kufil Beit Amud Beit. Então aqui ele fala que da mesma forma que você não pode colocar uma comida treif fria no prato kasher, assim também você não pode colocar uma comida da mesma forma que você pode colocar uma comida kasher no prato treif, não pode colocar uma comida treif no prato kasher mesmo que é frio, tem que lavar. Então isso aqui, a princípio, isso aqui é proibido. Agora vamos ver o Lemar. Aqui tem uma discussão grande em Shach e Taz. Nós vamos ver no Ber Heitef que ele fala sobre isso. Vamos continuar. Ele fala o seguinte: Haga, Bedavka, Davar, Sheyesh Bolach Mukhit. Tudo isso aqui nós falamos que é proibido você colocar no prato treif uma coisa que tem umidade, sabe? Aval Davar Yavesh Mamash, mas se for algo totalmente seco. Imlom Balach Li Rak Betzonen. Se o utensílio só adquiriu o gosto a frio, você pode colocar uma coisa seca sem lavar. Então aqui, olha aqui que ele está falando. Olha aqui que ele está falando. Ele pode ficar? Pode. É permitido pelo menos. Aqui ele está falando o seguinte. O Mechaber fala. Guarda fluorescente. Aqui ele está falando assim, o Lemar fala o seguinte: eu não posso colocar. Ele falou o seguinte: eu posso colocar uma comida kasher
seca, sem nenhuma, num prato treif, que esse prato nunca adquiriu gosto de uma coisa quente. Mas se o prato já adquiriu gosto de uma coisa quente, eu não posso colocar nenhuma coisa fria seca. Nem fria. E se o prato não adquiriu. O prato não fala, como vai ser? Mas é adquiriu. Ou seja, se foi usado, colocou uma coisa quente nesse prato treif, então eu não posso colocar uma coisa fria mesmo seca. E se foi colocado essa coisa fria nesse prato, eu só posso colocar uma coisa seca. Se for algo úmido, também não posso. Se for, por exemplo, leite no prato treif. Depois de um ano pode, né? Não, ele fala que não pode. Não pode por causa que nós suspeitamos que o prato absorveu. Não perde isso, hein? Não. Nunca? Não existe isso aqui. O prato continua. Porcelana, cerâmica. Qualquer prato. Qualquer prato. Vamos ver agora, isso aqui fala o alemão. Vamos ver que fala, aqui tem um shachitaz muito grande. Vamos ver que ele fala aqui, vamos tentar destrinchar eles um pouquinho devagarzinho. Vamos ver o que ele fala aqui no Taz, no Gimel. ele falou, בדרכי ודבר שיש בלוחית, זה הוכיח בדרכי מוישה מילים כל נשתמש בו חמץ לצונן, מותר להשתמש במצה. Está escrito o seguinte, nas leis de Pesach, se você usou um utensílio chametz, só frio, você pode colocar nele matzah. Aqui nós entendemos que uma coisa fria, que absorveu o frio, pode colocar matzah que é seca. Mesmo chametz? Mesmo chametz, é. Isso aqui é a halakha, coisa... מאוד כתב שם, יותר אחד אצלם לזין. Isso que põe do Ramá mesmo? Isso é do Ramá? Isso é do Ramá. Está escrito isso aqui, דרכי משהו, דרכי משהו. מאוד כתב שם, יותר אחד אצלם לזין, מה שכתוב כאן הטור, דמידי דלה בורחה בהלכה אסור בצונן בקרה של איסור. Aqui está escrito que uma coisa que não se costuma lavar, como uma carne cozida, não se pode colocar no prato, mesmo frio. Então parece aqui uma contradição. Lá nós falamos que pode colocar matzá no prato frio de chametz. Aqui ele falou que não pode colocar uma coisa fria no prato não kasher que você vai precisar lavar. Então aqui parece uma contradição. De kasher ao zé. Mas que tudo o Chaim, de kelim, shelo beit b'chavim, shelo tchuy afesh, não está letendo a falta, está bem yavesh. Mas está escrito no Orchot Chaim que se tem utensílio de um goi que foi lavado bem, você pode colocar temperos nesse prato. Você pode sim usar um prato de um goi para colocar temperos que foi lavado bem. Até sal, né? Até sal. Loberra, tavrina, da colhadia, o tempero você não costuma lavar. Não dá para lavar tempero. Quando lavar tempero vai ficar sem tempero. Tira as alzeiras, elas sólido. Então ele falou que qual a diferença? A festa falei que isso se eles estão chamando pechamim. A chula também correta de soneto. Ele falou o seguinte: um utensílio de um goi que se usa em água, em coisa quente, não pode usar nem mesmo coisas frias. Mas que tudo a Yeredeia se mantém por fala. Omnam, estão chuva e surtsoné, mas se é um utensílio que eles usam somente coisas frias, então eles também correta de soneto. Você pode usar alguma coisa permitida, fria, forte. ולכן יתירה רשב"א למלוא בשר בכלי של יין נסך. Por isso, o Rashba falou que você pode salgar carne num barril que foi feito nele vinho de goi. Faz uns furinhos lá e pode salgar carne. É aquilo, porque aquilo foi usado a frio, certo? Foi lá frio e aquilo é só. É uma coisa que nós encontramos no utensílio de chametz. Chamou talis também de matzá, que você pode colocar nele uma matzá. Quando você fala sólido, inclui úmido? Não, só sólido. Seco mesmo. כי דית ברחיים סמטף לנעל, אינמי יש להתחלק בין אם לחץ רק לתחילה, היטב אם לא לחצות. ואם לחצות תחילה יפה, שאל. A diferença é a seguinte: se o utensílio absorveu quente, não pode colocar nada frio nele. Então por isso você não pode colocar aqui, sobre isso que aqui na nossa alahá. Não pode colocar no prato treif, algo kasher, porque ele absorveu quente. Agora o utensílio que absorveu frio, aí ele pode colocar uma coisa fria. Essa é uma maneira que a gente pode diferenciar. Uma segunda maneira, podemos diferenciar. Se o utensílio foi bem lavado antes, você pode colocar uma coisa fria, independente do que aconteceu com esse utensílio. E se não lavou bem, não pode. Pode ser que essa é a diferença.
כמו שכתוב בידי הסמך כ"ב. המקום לכתחילה נראה לי להחמיר בגלל המותר. Nós falamos que na princípio nós temos que rigorar e não colocar uma coisa fria no utensílio que absorver alguma coisa aqui. הנה מה שכתוב אינם יש לחלק, נראה לי שהוא אינו מדוקדק, בוודאי גם הטור מהייתה שהכלי נקי, ולא חש על האיסור ברור. ואילו נקי מהאיסור ודאי בכל דעת יש לסור. Então aqui o Taz ele discorda disso que ele falou, que se está bem lavado, pode. Ninguém falou que o utensílio não está lavado. Se o utensílio não está bem lavado, todo mundo proíbe, não tem nem dúvida. Estamos falando de utensílio lavado. Mesmo assim ele falou que é proibido. A Alahá falou que é proibido. O Taz ele rigora. Então por isso que ele falou que se absorveu, então qual a diferença? Temos que dizer, a diferença é se absorveu quente não pode usar frio, se absorveu frio pode usar. והחילוק שכתב תחילה ונשתמש בתחילה בצונן בחמין הוא נכון וברור. Nós já vimos que a tem essa diferenciação que ele falou no início, se ele usou em quente, ele usou em frio, esse é o principal. וכאן מה יתור שנשתמשו בו איסור בחמין. הנוסח לאחר está escrito que é proibido colocar uma comida kasher em cima do prato frio. Aqui ele está falando quando esse utensílio foi usado com água quente. Sharinakat que arash elixur, que aqui usou a linguagem, um prato proibido. Vetashmishah ledeiru imeloteach lishon, quer dizer, quando que é proibido? Quando você coloca num prato que ele foi usado com quente, que jogou nele água, isso é uma proibição quente do kli lishon, na panela. Venidbaer mikol zeh, daqui foi explicado, de kli shenishtamesh ba'isur tzonen mutar le'aniach bo yavesh cham. Ele falou que ele discorda um pouquinho com o Maremá. Ele fala que uma coisa que foi usada somente frio pode colocar uma proibição mesmo quente. Seca. Mesmo quente e seca. Como a gente falou no Kli Hametz, pode colocar matzá. Não está falando matzá fria. Mesmo matzá quente pode colocar no utensílio que foi usado nele Hametz. Por quê? Porque o utensílio foi usado com frio. Se foi usado em frio, o utensílio mesmo com matzá quente. Ele falou, sim, pode usar uma coisa seca, quente, pode usar também uma coisa fria, úmida. Tudo está se tratando quando o prato está limpo. Pode colocar, então ele discorda. O Remá fala que isso é uma coisa seca, fria. Então aqui o Taz falou, não, seco mesmo quente, se só absorveu em frio, e frio mesmo úmido. O que a Hider as baixas da carne bemoler beklish é boiai nessach. Como ele falou antes, que era um tecido que foi usado com vinho que não kasher, ele salga a carne lá. Lá está se tratando a carne, não é totalmente seca. Ela tem umidade por causa do sangue. Aí no tashmishlach, aquilo não é uma carne seca. Você está salgando, você coloca na carne, ela está úmida, e mesmo assim é permitido. O BH zod mashma, mas nesse lema aqui a gente entende. De av beavesh baina sheyat tashmishat chila betzonen, beaz mutar betzonen davka. Eu tamo, e aqui nessa H parece que só se usou só uma coisa fria num prato que foi o que usou frio. Não dá para entender. Tamo amor, tá muito, não dá para entender. De kvarnidbaer sheinoken, que já foi explicado que não é assim. Bar minden, além disso, lashon agazot tamua, a linguagem toda dele está aqui um pouco duvidosa. Shekatar mutar laniar bodavar yavesh, pode colocar uma coisa seca. O lashon meutar, ele já falou antes que ele está tratando uma coisa seca. Então, que você voltar novamente e dizer que está uma coisa seca. Se o caso hoje que faz a chluba etchilam, ele falou aqui, olha aqui. Vedavka davar שיש בלוחית קצת, אבל דבר יבש ממש. אם לא בלה כלי רק צונן, מותר להניח בו דבר יבש. Duas vezes ele falou דבר יבש. Que ele precisa voltar e falar novamente a palavra seca. Rabino, eu estou falando uma coisa aqui. Está me incomodando uma palavra que você fala toda vez, rigorar. Rigorar. Não existe. Não existe. Em todos os dicionários. Ser rigoroso. Ser rigoroso, tá bom? Não, porque eu nunca tinha ouvido falar aqui, ficou ele fala toda hora. Rigorar, agora. Faz tempo, Eu Rabino. nunca ouvi essa palavra. Hã? Faz tempo que o senhor fala essa palavra. Não existe essa palavra no dicionário. É, vou até botar no dicionário, dá para entender. Existe no meu dicionário, meu dicionário é um pouco diferente. Sabe que o dicionário de Yeshiva é um pouco diferente, ele não tem palavras que... Não é o Aurélio. Falando de Bela Sor em português. tá bom? אבל דבר יבש ממש, אם לבלג, הכלי רק בצנם מותר להניח בו דבר לך, וצריך לומר, לא השון מיותר, שכבר זכרו בתחילה, ונראה, יש כאן טעות סופרית. אבל aqui, o Taz que existe aqui um erro de versão, de escrita. וצריך לומר, está escrito o seguinte,
Avardavar yavesh, uma coisa seca, mamash, totalmente seco. Ou imlo balak lirak betzonen, ou se o utensílio, uma coisa seca pode usar, mesmo que o utensílio absorveu em quente, certo? Aval imlo balak lirak betzonen, mas no caso que o utensílio só absorveu algo frio, mutal ania bodavar lacha, e pode colocar até mesmo uma coisa úmida, belodachá, sem lavar. Então ele mudou um pouquinho a linguagem. O biur barav de kaya mashkatush chanu bekarash elisur tzonen. Aí nós temos shamshuba bechamin. Aqui ele está falando de um prato que você coloca frio, mas o prato foi usado em quente, então por isso você pode colocar uma coisa seca frio. Uma coisa seca pode usar no prato, mesmo que ele absorveu algo quente, sem lavar. Mas se usou um tecido frio, pode usar seco, quente, ou úmido, frio. Assim fala o Taz. O problema é a umidade, no caso. Né? Mas ele fala que já que foi usado só em seco. E onde ele viu um problema de escrita? Porque aqui está falando, está escrito duas vezes, da várias vezes, uma coisa seca, ele repete. Então ele falou que aqui uma frase inteira faltou. Uma coisa seca pode colocar mesmo num prato que absorveu quente. E uma coisa, um prato que absorveu frio, pode usar uma coisa úmida ou quente e seco. E aí ficou só o seco no final. E também assim escreve o levush, que basta escrever seco. Quer dizer, você pode usar uma coisa seca no prato não kasher, mesmo que absorveu quente. Tá bom. Essa é a ideia do Taz. Quer dizer, aqui nós temos aqui duas ideias. O Remá, simples e puramente, ele fala um prato, mesmo que um prato que absorveu frio, pode colocar uma proibição, uma coisa kasher fria e seca. Vem o Taz e fala, não, se absorveu frio, pode usar tanto seco, tanto molhado frio, tanto seco, quente também. E se absorveu quente, ele só pode usar o seco frio. Certo? Essa é a ideia do Taz. Vamos ver agora o Shach. O Shach tem uma terceira ideia. E o Shach realmente ele se estica bastante aqui nesse assunto aqui. Não sei se a gente vai conseguir ler todo o Shach, mas vamos tentar. As palavras do Lemá precisam ser bem explicadas. Que Gam Dvarav Vetorat Chatat Bedarkei Moshe Tzarich Yun. Também isso que ele falou no Torat Chatat, que também é um livro do Lemá, Darkei Moshe, também não dá para entender. שבתורת חטאת כלל י"ז בית, לאין תורת חטאת אל הסקרבי הביא לשון אורחות חיים, לתרייז הידיע אורחות חיים, שכתב בשם הרעה ומביא בית יוסף בסוף סימן קו"ה, לכלים של עובדי כוכבים, לאל הסקרבי כאוטנסילוס וגויים, שהותחו יפה, כי foram bem lavados, מותר ליתן בו תבלין, você pode colocar nele condimentos, ou בצל, ou cebola, ou שאר דברים חריפים, ou qualquer coisa picante. שאנו מוצאים דבר קשה יבש כאן נשלם. Mesmo que é picante, mas já que é seco, ele não consegue extrair do prato o gosto seco. Mesmo sendo harif, que o utensílio foi bem lavado. ואחר כתב, בדין ד', depois ele escreve אומנם, הטור ירדי הסימן צריקל בשם בעל העיטור, כתב, לכל מיני דבעד אחר, lá escreve o בית יוסף, que tudo que precisa ser lavado, כגון בשר צונן בקערה של איסור צונן, uma carne fria num prato proibido frio, asur lechatchila, proibido din ma'achil belo adachá, que talvez ele vai comer sem lavar. Então aqui tem uma contradição, por que o tempero pode e a carne não pode? Bedavka basar mevushal de lavur chebadachá, somente uma carne cozida que não se costuma lavar. Avalmide de urchebadachá, mas uma coisa que se costuma lavar, que é gon basar chai, como carne crua, chiyotzeboshar lechatchila, pode a princípio a carne. O mashma, então aqui nós vemos uma diferença. Ele fala que o tempero pode colocar no prato não kasher. Carne cozida fria não pode colocar no prato kasher. Qual a diferença? O mashma de tabril chayotze bahem den darkim ladiach asur litem beklir sur. Então, se o condimentos que uma pessoa não vai lavar pimenta, não vai lavar, então seria proibido. Então ele falou, então parece uma contradição. Temos que diferenciar de bikli sur shemishtamshim bo bachamin. Que uma coisa, um utensílio não kasher, que foi usado com quente, não pode usar uma coisa fria.
כן כתב העיטור יולדיה בהדיה בסימן קכ"א. אמנם אם משתמשים בו איסור צונן, mas se usaram alguma coisa nesse utensílio, uma coisa fria, mutar להשתמש בו היתר צונן לכתחילה. Pode usar uma coisa fria a princípio. Fala uma coisa quente, independente de qualquer coisa? Treif, está falando com utensílio treif. Não, depois do castelo, quente. Uma coisa kasher quente no prato treif é proibido. Prato novo. Não, estou falando prato treif. Aqui o prato é treif. Não é que é o prato novo. Prato לכתחילה treif. É, estamos falando prato treif. ולכן התיר הרשב"א למלוח בבשר בכלי של יין נסך, אפילו לכתחילה. Por isso está escrito que o Rashba, ele permitiu você salgar carne no barril que foi feito nele vinho não kasher, mesmo a princípio. Por quê? Porque ele absorveu com frio. Então por isso pode usar a carne para salgar. Assim também nós encontramos no utensílio de chametz, shemutar l'shtamesh b'matzah, você pode colocar nele matzah. O mare bekahai gavna, está se tratando nesse caso. Que o utensílio ficou chametz, que ele absorveu só uma coisa fria. Kidita beshaz ve'vi atur arachaim siman taf nunalev. Chen mashma b'yoredea siman samachtet. Então essa é a primeira diferenciação. Se o utensílio absorveu em quente ou absorveu em frio. Inami, ou também, que ele trouxe o Taz também trouxe isso aqui. Yesh echalek, temos que diferenciar. Ben im rachatz akli tchila heitev, ou lo rachtzot. Tanto se você lavou o utensílio inicialmente, ou não lavou o utensílio inicialmente. Deim ratzon tchila heitev, vai dar a que se ele foi bem lavado inicialmente, com certeza é permitido. Mas katuv beredeia, siman kuf kaveh, kalanshanoch. Que hai gana katav edar kemoshe, assim também ele escreveu no Dar Kemoshe, sheikshah tchila, ele perguntou sobre esse segundo baleitur que ele falou que é proibido colocar uma carne cozida fria no prato de treif. E ele fala que condimentos pode. Qual a diferença? Ou que a matzah pode colocar no utensílio de chametz. Qual a diferença? A vechilé que ele diferenciou. Mitchilá ben heter la choyavesh. Ele falou, olha, a diferença é que aqui está se tratando quando algo permitido que é seco pode. Quando algo que é permitido, que é úmido, não pode. Mas depois ele escreveu mais ainda. Depois ele falou, a diferença é se ele absorveu quente ou absorveu frio. Para ele, acha o Dar Kemoshe, que é o Lemá, que a principal resposta é essa. Se absorveu quente, é proibido colocar frio. Se absorveu frio, pode colocar. O Mizé está vindo à toia. Aqui você vai entender a ideia do Lemá aqui. מקום כיוון שנברא בו איסור על ידי חמץ, על ידי חמין, רק על ידי כבוש או מניחה או כגבנה, מותר להשתמש בו צנון. Aqui está sendo aqui, prato, aqui é prato treif, mas já que ele absorveu o treif com frio, ou que você deixou de molho lá o vinho não kasher, ou que você salgou naquele prato que era algo que era frio, não era quente, aí você pode usar uma coisa fria naquele prato, que não foi absorveu em quente. בדיעבד, ודברי תריזיו וזה מגומגמים עכשיו. זהו דרכו של הרב. אז esse é o entendimento do Lemá. אבל כל דבריו מתחילתן ועד סופם אינם מובנים לי. Ele falou tudo que escreveu o Lemá, do começo até o fim, não dá para entender. Assim fala o Shach. Berosh, no início, Masha Katav Achshech Hashkaleh. Falou, isso tem que diferenciar se ele absorveu, se é uma coisa seca, uma coisa úmida. Quem Katav Atur Yeredeav Siman Kafal, Lo Yarat Lesov Daton, não consigo entender a ideia dele. Que lá Nimtza Sham Ken, não parece lá que essa diferença se ele absorveu em quente ou ele absorveu em frio. Ve'aderaba, Mashma Sham Behedia Ipcha, daquilo do Baleitur, dá para entender o contrário. Shekatav Atur Sham Zershonó, Kelim Shenishtamshim Bahem Bechamin, utensílios que se usou com água quente, com quente, que é como Kdeirot, Viorot, como panelas e panelões. Magilam, você faz a galá, o matilam, você leva no mikveh, remutarim. Está falando no utensílio que panelas que um goi usou quente, tem que fazer a galá, depois levar no mikveh, e é permitido, é kasher. Qualquer metal, é. Primeiro tem que fazer a galá, depois tem que levar no mikveh. Se você levou no mikveh antes de fazer a galá, é proibido. Que você está fazendo um mikveh, é que não uma pessoa que está fazendo impura no mikveh para se purificar, e na mão dele está segurando um animal morto que impurifica ele, não adianta nada, não sheretz. Então por isso tem que primeiro fazer a galá, depois levar no mikveh. Aval, mas Uri Katav, Uri que ele discutiu com o Rashbam, escreveu, eles eram primos, Uri e Rashbam.
ou cunhados, she'achol bilam tchila. Ele pode primeiro levar no mikve e depois cacheriza. Tanto Ri, tanto Rashbam eram netos de Rashi. Então eles tinham certo. Eles têm discute aqui. São cunhados, né? Não, eu acho que eram primos, se não me engano. Ou cunhados, pode ser. Falou o seguinte: está certo que antes de fazer o mikve, você tem que levar no mikve, tem que fazer cacherização. Ele falou: se você quiser, pode cacherizar primeiro. Pode levar no mikve primeiro, depois cacheriza. Por quê? Porque você pode usar essa panela mesmo sem cacherizar, com coisas frias. Pode usar a panela sem cacherizar, com coisas frias. O que cheio de sal está mesmo chamin, e quando você quiser usar com água, coisas quentes, e a guilão, ele vai fazer, vai cacherizar. E as piklot filash e o belukvan, e a filá que ele fez antes vai adiantar, ad kaneshonó. Quem catava rosh, pessoal dado com chavim. Assim fica sendo alachá, que a princípio tem que cacherizar, primeiro. E depois no mikve, mas se você levar no mikve primeiro, valeu. Daqui a gente vê que mesmo uma panela que absorveu uma coisa treif, quente, você pode usar frio. Pode usar frio, diferente, ao contrário que falou o Lemá, que não pode. O macho... Essa fica alahá? Alahá é assim, em relação ao mikve é assim. O macho catava lachen e tira rasba chule eino inalikan. Isso que ele falou que o rasba permite usar, colocar condimentos no prato, não tem nada a ver com o nosso caso. De blabach shapira tira rasba, de haba sachai da kol yadiach. E vem mishum shemachu haimenechal afklum. Isso que ele acho que ele permite salgar carne no utensílio de vinho. Falou, lógico que pode. Carne é uma coisa que você vai lavar. E nós falamos que é uma coisa que você vai lavar depois. Sempre é permitido. Então o que ele está comparando aqui? Mesmo que ele ficou em kavush vai ser lavado. Né? Ele vai lavar. Não tem kavush. Ele ficou só em melechá. Vai ser lavado. Mas katava rasba sham kama tamim. Beviu Beit Yosef essa semana que eu em Sham. Então aqui nós vemos que a prova que ele traz que pode salgar a carne não tem nada a ver, a carne vai ser lavada depois. Como nós falamos, uma coisa que você vai lavar depois. Está entendendo o que nós estamos falando? Então, isso que ele falou, que pode colocar matzá no utensílio de chametz. Não é todo mundo que concorda. Tem discussões sobre isso. Tem aqueles que concordam. Ela dá tariv pela colchada, filho do nivlá, ela de beit seor becharos, da sul também para matzá tzonen. Conforme o Rif, ele fala que em certos casos, mesmo que o utensílio absorveu chametz em frio, não pode colocar matzá em cima dele. Não é todo mundo que concorda que pode. Vehu data Rambam, Rambam, essa ideia do Rambam, no Shah Poskim, var Beit Yosef Erechaim Sham. Verez o Chidushah, pero Kalabas Ravira ya, midivrei Rif Rambam, ele me vigam Beit Yosef Siman Samartet. אכן להתרוש פרק כל שבת ולחיים שם שבית צער וחלוס מותר להשתמש בהם מצב בצונן. Só que tem discussão. O Rambam, o Rashba, eles proíbem usar no utensílio que absorveu o chametz mesmo em frio, colocar nele matzá. Só que o Rosh, ele permite. אבל גם לדבריהם אין זה מבואר בש"ס, mas não está claramente isso na Gemara. רק שהם גורסים, ele escreve o seguinte: כל הכלים שנשתמש בהם חמץ בצונן, מותר להשתמש בהם מצה בצונן, חוץ מבית שאור וחרוסת. מפרשים מותר להשתמש בהם מצה בחמין, אבל צונן, סוברים מסתבר, אפילו בית שאור וחרוסת מותר לכבר להשתמש. Na Gemara está escrito o seguinte: todo utensílio que foi usado chametz em quente, não pode colocar nele matzá. Mas se foi usado de chametz em frio, pode colocar nele matzá, fora beit seor e charoset. Beit seor e charoset é onde se coloca onde se coloca em conserva o fermento, ou a charoset, que aquilo é muito picante. Isso não pode usar colocar matzá. Então eles acham que não pode usar matzá quente, mas fria pode. Mas não é todo mundo que concorda. O Rif fala que nem frio não pode usar nesse utensílio. O máximo de datam de rua tirem nevah chametz e chamin, mutar להשתמש בהם מצה בצונן, conforme a ideia do Rosh. Ele fala mesmo que um utensílio que foi usado chametz em quente pode usar matzá fria. De mal nivlá de tzonen ou de chamin. Qual a diferença se ele adquiriu o gosto através de frio ou uma coisa picante ou através de quente? Ve'aderab Rosh sham evim achok leposkim de sovrim de beit seor charos tafilo agalá lo mehane. Mas o Rosh que ele discute, ele fala que tem ideias que falam que esse utensílio de chametz, que absorveu chametz através de coisas picantes como fermento próprio, não adianta nem agalar para você cacherizar. Assim o Alter Rebbe traz na Lachá, que não adianta nem agalar para esses utensílios para Pesach. Afagado de deixar que eles se bem chamin, pshita, de leculear mesmo que um utensílio foi usado com água quente, adianta sim agalar. אגב בשעת מסכת עבודת כוכבים נחלק זה תשמשו בחמין זה תשמנו בצנון נשתמש בהם היתר חמין או כבוש וכיוצא בו אבל להשתמש בהם היתר צונן פשיטא דין חילוק. Isso que a Gemara diferencia entre o utensílio que recebeu comida treif,
quente ou frio, é só para usar quente. Mas para usar o frio, tanto faz. Se recebeu quente ou recebeu frio, tanto faz. Chen barberan perekoshad, afir nishtamesh behem chametz bechamin, mutar nishtamesh behem matzah betzonen. Assim está escrito também no Nuran, que mesmo que você usou chametz quente, você pode usar matzah fria. Porque vechem mashma behed sefer truma shaledura, sema pehei v'smak lavin kuf memalo. Sheviu leia lekelim shenibashel behem basar bechalav, shemutar nishtamesh betzonen mechavit shel yain nasa. Ele falou, mas o tecido que você cozinhou carne e leite, o tecido está treif. Você pode colocar coisas frias nele que não tem problema, como o caso do yain nessa, do barril de yain nessa, que você pode salgar a carne. Shemutar nishtamesh behem. והאחי משמע בהדיה מדברי הרש"א וחידושיו שם דאפילו נשתמש בכלי דבר איסור בחמין, מותר לאכול בו אחר כך צונן לך בלא הדחה כלל. Então assim ele fala que dá para entender das palavras do Rashba que mesmo que foi usado um tecido quente, pode usar uma coisa fria mesmo que é úmido. Mesmo que é úmido. Belo adachá, sem lavar claro. Rakakli, belo amachal, não precisa lavar nem o utensílio nem a comida. Ela chama caneca clia enxam, só que o utensílio tem que estar limpo. Tem que estar bem limpo o utensílio. Não precisa lavar, mas você precisa pelo menos passar um bom pano para deixar ele bem limpo. O macho catu vechem mashma ledesam samateta metchem deveria tu sham mashma lehedia de malach basar bekala shena mekunim ukavet mutar leechol ba achakach tzonen vein tzarich ladiach lo akara velo amachal. Lá que ele está escrito no livro dele, ele fala o seguinte, que se a pessoa salgou carne num barril que não tinha furo, a carne está treif e o barril está treif. Mas você pode fazer um furo e depois salgar novamente carne kasher. Se colocar no barril, o barril puxar, depois fazer um furo... Aí pode fazer depois carne kasher. Por que não é furo, pastor? Porque uma carne que você salgou num lugar que não tem furo, a carne fica treif, que não tem lugar para o sangue sair. Então, quando você salga a carne num utensílio que não tem furo, a carne fica treif. Porque ela não tem lugar para o sangue sair, então o sangue se cozinha dentro da própria carne. Não sobra sangue. Hã? Não sobra sangue. Sim, mas esse sangue já não é mais sangue. É moal. O furo é importante. אבל יש שאומרים שהביא בטור שם שהסכים מהם הם הרשב"א וסיעתו שבישר שם סירלי בהד ואפילו להשתמש בקרה איסור רותח, הדין כן. Então, mesmo que você usando uma panela quente, você pode salgar nessa panela. Em que nada custa o ducto. Então, volta aqui a pergunta. שהרי הרשב"א פסק בתרומה סדרשנה, תורה סבאי זרוך וקצר כבעלי טור. מביא בית יוסף, ele falou, ele falou, ele trouxe a ideia do balai tur, que não pode colocar carne no utensílio, sem lavar, mas ele falou que pode salgar. גם שכתוב חמש מלדי עצמה קורא לציון, וגם מה שחילק בדל כמו שבין היתר לך להבש, לא יצא לידי חובת הביור. Isso que ele diferenciou entre uma coisa que é permitida seca ou molhada, ele não explicou isso aqui. ביור הדברים, שהרי הרשב"א שם מטיל להגע לאכול בצונן לך, o הרשב"א ele permite até mesmo uma coisa úmida, aí שם. ועוד שהרי הראש התורה חיים לאסור ללוש במצה, אלא משום ממהר להחמיץ, משמע האם לאו הכי, היה מותר להשתמש אפילו צונן לך. E está escrito que um lugar onde se colocou de molho fermento, você não pode fazer a massa da matzá, porque ela vai ficar hametz. Mas colocar uma coisa fria seria permitido. Então até aqui ele fez todas as perguntas que ele fez sobre o lemá. Agora ele vai dizer a opinião dele. אבל באמת נראה לי דמה שכתוב באור החיים כלים של בית כוכבים שהותחו יפה. Isso que escreveu no Or HaIm, que um tecido de um goi que foi lavado bem, você pode usar coisas frias. Aí no dia dinan sheutchu yafé. O importante é que a gente sabe que foi lavado bem. Que quando Shiricham Israel achav com o Yehudi lavou agora. Veio nesse normal de Dafka da Chabaina, não obrigatoriamente que precisa ser lavado bem. De Aor Chaim Katab Shemarav e Arah Sfira de Besefer Bedek Habayit Shekinu Achafeu Chom Akom Kad Chaim Sham. Não precisa nem lavar. Se você limpa bem com pano, já é considerado como se tivesse lavado. O Baal Aitur Maire Beló Kinuach, isso que ele falou que você não pode colocar uma carne kasher num prato treif, é quando você não limpou, quando você não lavou. Se está limpo. Levadaim que nem a hakli, se estava bem limpo, benyan sheim bosham nunit klal, que não sobrou nenhuma gordura, em sfará leatzrichó adachan, não precisa limpar, não precisa lavar ele mais ou menos. De halonagá beisur, que ele tocou no prato, ele não tocou numa coisa proibida. O macho balai não mafrid betzonen, e aquilo que ele absorveu, ele não vai expelir numa coisa fria. Marshal pela colabação só semana kaf, mas que tu vai rasbar de sage benima bekara bekunu café, que vai catava tur beshem alaitur de asur belod achat, que não isso que você salga a carne num utensílio treif, tem que lavar bem, que se não lavar bem é proibido. Ou limpar bem.
o itmi ali de areia Rashba gufei pasak balaitur veot sharei atur gufei cima samafta devido a essa Rashba lavadai que de pirashti. Então é realmente como eu expliquei, que precisa estar bem lavado ou bem limpo, aí é permitido. Então agora nós vamos entender que está escrito que uma panela que você cozinhou nela carne e leite, você pode colocar nela frutas. Está se tratando de uma panela que foi bem lavada. Ou tsoneno, uma coisa fria. Mesmo que é frio, úmido. Quem cantava que Yosef Sham, mesmo uma coisa que você não vai lavar depois. Dormir de perota, igual frutas você come sem lavar. Lá está se tratando que esse utensílio foi bem lavado antes, ou foi bem limpo antes. Mas que a tua atuação, então uma coisa úmida não pode usar num prato que não foi bem limpado, bem lavado. E nome beoikar se la lei de klicheles shan gamerashba model בכלי כי מבואר שם משם והטור והזיל אז למטמאי תסיר עלי ברחיים אפילו בכלי חרס מותר להשתמש בהם צונן, nem שם. Agora tem gente que acha que no utensílio de barro mesmo que foi bem lavado é proibido usar. כן נראה להשוות הפוסקים יחד מה שכתוב ארוחת חיים שאינו מוציא דבר קשה ביבש אנו להפוק את תבלין ושהדברים החריפים לכם אין כאן. אבל אין החינם שאינו מוציאה דבר קשה אפילו לך מכל זה ברור הרע. Então ele falou, daqui então ele chegou na conclusão que se o utensílio está bem lavado, tanto faz se ele absorveu em quente, tanto faz se ele absorveu em frio. Aí você pode colocar uma coisa úmida, uma coisa seca, fria, não tem problema. Só não pode uma coisa quente se ele absorveu em quente, ou se ele absorveu mesmo em frio, não pode com uma coisa quente, porque o quente absorve. Agora ele conclui uma novidade. Ele fala o seguinte: tudo isso nós estamos falando temporariamente, eventualmente, não é que ele pode usar aquilo para sempre. Mas se ele vem usar aquilo de uma forma fixa, mesmo uma coisa fria é proibido. Gzeirá, um decreto, que talvez ele vá usar uma coisa quente. Mas que tu quer dizer, tudo isso aqui está se tratando eventualmente. Quer dizer, eventualmente. Mas a pessoa vai usar de uma forma fixa. Então, aqui nós temos então 3 ideias. O Lemar ele fala que se absorver uma coisa fria, pode colocar uma coisa seca fria. Agora, se absorveu quente, não pode colocar. Se absorveu frio, não pode colocar úmido, etc. Mesmo frio. O Taz ele fala, se absorveu frio, pode colocar úmido frio ou seco quente. Se absorveu em quente, só seco frio. Só seco frio. O Shach ele fala, não tem nada disso. Se o prato está bem limpo, tanto faz se absorveu quente, absorveu frio. Pode temporariamente usar para uma coisa fria. Uma coisa fria, tanto faz úmido, tanto faz. Porque você lavou bem, ou mesmo que não lavou bem, você limpou bem. Isso aqui é muito básico. Como fica alachá? Alachá fica sendo, na prática, que nem o shach. O utensílio que você limpou bem, está limpo, você pode usar ele eventualmente, uma coisa fria. Eventualmente, uma coisa fria, só não pode usar uma coisa quente. E quando que não está? Não para sempre. E não para sempre, somente eventualmente. Como fica em alugar copos? Que se alugam em festas, copos? Se aluga, todos os buffets alugam copos. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa que foi usado frio e você vai usar frio. Está bem lavado, os copos estão bem lavados. Então, mas já que isso aqui é uma coisa eventualmente, não tem problema. Mas tem gente que fala que não. Se você alugou copos, fazendo uma festa, isso não é chamado eventualmente. Isso é chamado uma coisa... Então, tem gente que rigora. Na prática, a maioria dos buffets, mesmo os mais rigorosos, eles facilitam nisso aqui. Lenientes. Não, aí não precisa de mikve, com certeza. Mas tem ideias que tem que rigorar. Não rigoram, tem que rigorar. Tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso. Mas na prática, a maioria dos buffets, eles não têm esse rigor. Eles alugam copos. E na verdade, que realmente isso aqui se baseia para só buffets que realmente têm seus próprios copos. Aí realmente não tem dúvida que a pessoa precisa fazer uma festa, é bom usar um buffet onde tem todos os utensílios kasher e não alugados, etc, etc.
sabe os problemas de aluguéis que a gente tem. Então, essa não tem dúvida aqui para a pessoa ser... Nunca. Tudo isso aqui é para o ano inteiro. Para Pesach mesmo, uma coisa que foi usado frio, não usamos nada, nem mesmo frio. Todas essas alachot que pode colocar matzah no utensílio, isso não é atual, isso nós não usamos de forma alguma. Certo? Isso é para casa da Chumrah de Hametz. Ok. Vamos ver se a gente consegue estudar mais uma alachá. Ele fala o seguinte: Tzarich lizaher shelo yiga basar belechem. Tem que tomar muito cuidado para a carne não tocar no pão. Sheim yiga bo asur lechlo im gvina. Que se você tocou carne no pão, não pode comer esse pão com queijo. Mesmo estar na mesa. Nós vimos no tzadik que mesmo estando na mesa já é suficiente, no peitet. Mas aqui ele falou que tomar muito cuidado, mesmo que está fora da mesa. Você não pode tocar. Também tomar cuidado que não toque no pão com queijo. Que se vai tocar no queijo, é proibido comer com carne. Vamos ver o que fala aqui o shach. Se você não vai lavar o pão. Suspeitamos que vai comer sem adachá. Só se a carne ou o queijo está úmido, mas se ele está seco, não tem problema. Isso se não está gorduroso. Nós falamos se está gorduroso, é problema. Na prática, se a carne tocou no pão, o pão só pode ser comido com carne. Isso que ele fala, lavar o pão, aqui ele fala no Pitchei Teshuvah, como dá para lavar um pão? Então ele fala o seguinte, que o pão naquela época, a casca era muito grossa. Então dá para lavar a casca. Existe até hoje em dia pães que as cascas são grossas. Então dá para lavar a casca. Mas no miolo é impossível lavar. Porque se tocou no miolo, ele absorve. Então aqui nós vemos que em relação ao pão, também tem que tomar muito cuidado. Porque aqui a pessoa vai chegar a comer com... Deixa eu ver o que fala aqui no Pitchei Teshuvah. Se ele traz um Pitchei Teshuvah, quer dizer, ele está para ver que é outro lugar que não tem como lavar um pão. Então ele fala, depende, se você tocou no pão inteiro, uma casca grossa, se é uma casca grossa, ou se é um pão cortado em fatias, se tocou no miolo, já não tem mais jeito. Mas na prática, se tocou carne no pão, não come só com carne. Mas não deve se lavar. Aqui ele falou o seguinte, mesmo que você vai comer esse pão com carne, não deve deixar tocar carne, porque o pão está se tratando de um pão que está fora da mesa, não o pão que está na mesa. Então o pão que está fora da mesa, você conhece como parva. Se tocou a carne, você não vai esquecer que tocou a carne. Então, por isso tem que tomar cuidado, não tocar. Diferente, porque aqui é um caso que você vai chegar a comer com leite. Então, nesse caso, não deixa tocar. O pão está na mesa, todo mundo sabe. Está na mesa de carne, mas se todo está fora da mesa, então você tem um pão lá na mesa da geladeira, vai tocar lá a carne e o leite, e ninguém vai saber aqui no final. Aí vão chegar a usar isso aqui com carne, isso aqui vai ser, e não tem como. Então, aqui até agora, esses 3 primeiros seifim do Tzadik Aleph, ele fala de carne e leite que tocaram a frio. Então agora nós falamos que tocaram a frio. Nós falamos quando que é proibido, quando que tem que ser, que a pessoa tem que lavar a carne que tocou no queijo, o queijo que tocou na carne tem que lavar, então a princípio tem que evitar que toque um no outro. E nós vimos que no prato de carne tem que tomar cuidado para não colocar leite, assim, etc. Todas essas leis nós vimos até agora com relação a frio. Agora, no próximo seif, ele está falando com relação a quente, como fica. E aí, o Dalet todo ele fala com relação a quente. Aqui tem muitos detalhes, não sei se a gente vai como estudar. Você fala tanto quanto carne, tanto crânio, tanto carne, tanto... E aqui ele fala, aqui tem muitos detalhes. Aqui tem também muita discussão entre as Ashkenazim e as Sfaradim. Como que a gente faz, que isso é... Pekorot, antes do Mechaber escrever alguma coisa aqui, ele escreveu o Beit Yosef, que lá ele traz todas as fontes da onde ele traz. Normalmente quando a gente estuda a Smicha, a gente não estuda do Shulchan Aruch que a gente está estudando aqui, a gente estuda desde o Tur do Beit Yosef. Quando eu estudei Smicha, para mim a minha Smicha durou 3 anos. Porque as pessoas fazem 1 ano hoje em dia. O primeiro ano, nós só estudamos toda a Gemara Chulin,
com Rosh, Irã, e todos, Irash, Tosfot, com todos os gaonim que explicam, para saber bem. E aí, quando a gente chegou para estudar o Shulchan Aruch, a gente já sabia da fonte do Shulchan Aruch, a gente tinha estudado isso na Gemara. Então dá para entender a discussão, que o Merkava fala assim, que quando eu vi aqui uma história, só vamos terminar com uma história boa. O Rogachover, ele era um dos grandes gênios que tinha na história. O Rogachover realmente é a pessoa mais... que o crânio dele era uma coisa especial. Uma vez o Einstein foi se encontrar com ele, que ele queria encontrar alguém que tinha o mesmo nível de conhecimento dele. Então Einstein falou, realmente saiu impressionado. E perguntaram para o Rogachover, ele falou, não, ele acha que entende alguma coisa. Esse era o Rogachover, é um gênio. O Rebbe, todas as perguntas que ele tinha em Alachá, ele mandava para o Rogachover. Você pode ter noção do que é o Rogachover. O Rebbe mandava para o Rogachover as perguntas. Desde o início, desde o começo, depois que ele faleceu. O Rogachover, quando ele foi, ofereceram para ele ser rabino numa cidade. Falou, tá bom. Mas ele não tinha smichá. Então, mas ele sabia toda a Torá, mas não tinha smichá. Então ele foi fazer uma prova eles precisavam de smichá, sem vocês não podem pegar. Então ele foi fazer uma prova com 2 sábios, o Avnei Nezer e Shmut Yaakov. São 2 grandes sábios que escreveram na época. Avnei Nezer, pessoas eram grandes, e eles então fizeram começar a fazer a prova com o Rogachover. Eles viram que ele sabia muito mais que os 2 juntos. Ele era um gênio, ele falou, nunca viu. Então vamos fazer perguntas. Você na Alachá, você estudou Shulchan Aruch, o Shach e Taz? Não, eu não estudei nem Shach nem Taz, só Shulchan Aruch. Mas por que você não estudou Shach e Taz? Como você vai saber Alachá? Eu falei, eu sei Alachá da onde eles sabem. De onde eles sabem, eu também sei. Essa é a fonte, eu não preciso do Shach e Taz. Então eles falaram, sabe o quê? Sem Shach e Taz, nós não podemos dar smichá. Então você vai, estuda Shach e Taz, depois você vem falar conosco. Falou, tá bom, me dá o livro. Eles deram para ele 1 mês, para ele estudar todo o Shach e Taz. Levou o livro, depois de algumas horas ele voltou. Pronto. Já estudei todo o Shach e Taz. Aí eles falaram, e o que você achou do Shach e Taz agora? Aí ele falou, esses livros não são ruins, são bons livros, mas eles esqueceram alguma coisa. Aí ele começou a falar, o Shach esqueceu lá um Yerushalmi tal, o Taz ele esqueceu aquele, ele começou a falar, eles eram bons livros, mas eles esqueceram alguns detalhes. Ele começou a falar, esse esqueceu aqui, aquele esqueceu ali. Você viu o Einstein? É isso aí. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. É 7h30 a aula agora? 7h30,